Glória a Deus. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, meus amados. Estou feliz de estar aqui nessa manhã e com essa tão rica oportunidade de poder transmitir a palavra do Senhor aos seus corações. Não por causa de nós, mas apesar de nós, e sabemos que o Senhor, Ele é bom em todo tempo, e nessa manhã Ele tem uma palavra para os nossos corações, amém? A palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã, eu estou intitulando ela como tudo começa e termina com a fé. Vamos repetir bem forte? Tudo começa e termina com a fé. Aleluia! Tudo começa e termina com a fé. Queridos, nós precisamos aprender os segredos da palavra de Deus. E eu não estou aqui para te falar sobre autoajuda. Eu estou aqui para te falar que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo, amém? Então, o que significa fé? Fé é crer, é acreditar, é não restar dúvida nenhuma, é ter certeza. Isso é fé. Fé não é apenas a esperança de que algo vai acontecer, mas é a convicção, é a certeza, é eu realmente declarar a palavra, mesmo que eu ainda não tenha visto acontecer ou se materializar, mas no meu coração eu já creio e com a minha boca eu confesso, amém? Então nós precisamos aprender a andar por fé, né? Pela fé nós vimos e já lemos tanto, Hebreus capítulo 11, não é sobre isso que eu vou falar, mas nós vamos ver uma galeria de homens da fé que pela fé serviram ao Senhor, agradaram ao Senhor e mudaram a vida de muitas pessoas, de sua geração e de gerações posteriores. A palavra de Deus nos mostra quando Deus chama Abraão, ainda não era Abraão, Deus chama Abraão e diz para ele que por causa dele, por meio dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E Abraão, ele creu na promessa. Ele creu naquele que havia prometido. E nós vamos ver ao longo da história o que acontece. E nós fomos alcançados porque um homem creu. Porque um homem começou a olhar para as estrelas, olhar para a areia e ver que de fato a promessa se cumpriria na sua vida. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Abraão morreu, mas ele não viu a sua posteridade como ele já tinha visto pela fé. Ele não viu fisicamente, mas ele creu. E olha, não significa que nós vamos ver aquilo que nós estamos falando, mas a nossa geração posterior, os nossos filhos, os nossos netos, poderão experimentar um mover sobrenatural por causa da sua oração, por causa da sua fé e por causa do seu posicionamento. Quantos creem, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo alguns meses atrás. Eu compartilhei com a igreja lá em Caruaru essa palavra e eu quero trazer ela para você de uma forma muito simples, mas que você realmente aplique a palavra ao seu coração. Primeira coisa que nós devemos entender é que tudo realmente tem que começar pela fé. Porque o nosso primeiro encontro com Jesus, o nosso primeiro contato com Jesus foi pela fé. Olha só, o maior presente que alguém pode ganhar é a salvação da sua alma. Esse é o maior presente que nós ganhamos. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o maior presente, né? O Senhor, Ele comprou para nós isso. É um presente que Ele nos deu, é graça. Sabe, é um presente que nós não merecíamos. A salvação, queridos, ela não é uma conquista, pois nós não a merecemos. Pode passar. Diga assim, eu não merecia a salvação. Por que nós não merecíamos a salvação, queridos? Por causa da degradação humana, por causa do pecado que habitou na humanidade através dos nossos antepassados. E nós fomos alcançados pelo pecado, nós fomos jogados no lamaçal do pecado, mas o Senhor, Ele nos amou mesmo assim. Ele não olhou para aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós fizemos no passado, mas Ele nos amou como nós somos, pelo que nós já fizemos, Ele nos amou do mesmo jeito e Ele nos deu de presente a salvação, amém?
Mas como que eu recebi isso? Pela fé. A salvação é o dom gratuito de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, um texto muito conhecido, mas diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra dom aqui, no original, é charisma. O que é charisma? É um favor que alguém recebe sem querer mérito próprio. Eu recebi esse favor, eu recebi esse presente, mas quem me deu não está querendo mérito. Quem me deu não está me dando para receber algo em troca. O Senhor nos deu porque Ele é bom em todo o tempo, amém? Então você recebeu esse presente não é porque você merecia, não é porque você é o melhorzinho da sua família, não é porque o Senhor olhou para você, apontou o dedo e disse: esse é o cara. Não foi por causa disso. O favor é imerecido, é graça. Então nós fomos alcançados pelo Senhor, não por méritos próprios, não porque nós temos um talento especial, não porque o Senhor encontrou em nós alguém que era digno de forma alguma. Pelo contrário, nós somos indignos, mas Ele nos amou mesmo assim. Amém? Então, dom aqui é charisma. O favor que alguém recebe sem querer mérito próprio. Um presente sem que alguém merecesse. É como que eu estivesse na minha casa, precisando de um emprego. Eu não tenho emprego, eu estou desempregado e eu tenho buscado e não tenho encontrado um emprego. E de repente chega um grande empresário na minha porta, diz assim, bate a porta, diz: olha, Jaziel, eu quero falar com você. Você, Jaziel? Sim, sou eu. Eu quero falar algo com você. Pois não, todo mês você pode conferir lá na sua conta, porque vai cair um valor lá, de um salário lá de 10 salários mínimos. Quem aqui queria 10 salários mínimos todo mês? Ô glória, né? Chega, tem gente que quer cortar laço aí de aleluias. Todo mês. Mas o que eu vou fazer? Não, você não precisa fazer nada. Mas como assim? Eu não trabalhei, mas eu quero te dar esse salário. Eu senti no meu coração que eu quero te dar esse salário, 10 mil, ou 10 salários todo mês. Irmãos, sem ter que trabalhar. Foi exatamente isso que o Senhor fez conosco. Nós não precisamos trabalhar no sentido de conquistar a nossa salvação. Algumas pessoas confundem isso, acham que, inclusive, é de forma tão errada. Glória a Deus pela nossa igreja. Glória a Deus pelos nossos líderes, pelos nossos pastores que são tão sérios. Mas eu já vi evangelhos sendo pregado, o evangelho sendo pregado, onde pessoas estavam até dizendo que se a pessoa não desse o dízimo, ela perdia a salvação. Irmãos, que aberração, que falta de conhecimento das Escrituras. Não é o que eu vou fazer que vai me garantir a salvação, é o que já foi feito, amém? É o que já foi feito por nós. Logicamente que tudo começa com a fé, então eu estou falando aqui do início. Eu estou falando aqui do começo. Então você entregou sua vida a Jesus, você acreditou que Jesus, Ele é o Filho de Deus, você creu que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, você o confessou como Senhor e Salvador, conforme está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Então eu recebi Ele pela fé, eu criei em meu coração, e lembre-se que fé é crer. Então eu criei, eu confessei com a minha boca, eu recebi em meu coração, então eu recebi a salvação para minha alma. Agora, isso tudo é um início. A salvação é o direito à vida eterna que nos foi dado por Deus gratuitamente, por meio de seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê. Então diga, eu preciso crer. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero dizer para você que tudo que você fizer, você pode pagar a promessa, meu querido. Você pode subir uma ladeira com uma pedra na cabeça de joelho. Você não vai ter salvação. Salvação só por meio de Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João 14, versículo 6. Não há outro caminho senão por meio de Jesus. Fé em Cristo Jesus. Então o início é necessário fé, é preciso acreditar em Cristo. Então,
o versículo em Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: pois vocês são salvos pela graça. O que é graça? Diga favor imerecido. Graça é favor imerecido. Pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Não é porque você fez alguma coisa. Isso é dom de Deus. Mais uma vez aparece a palavra dom aqui agora na carta aos Efésios. Porém, dom aqui não é charisma, é doron, que significa presentes oferecidos em expressão de honra. Querido, Deus é tão bom e a gente nem presta. Deus é tão bom e a gente nem presta, mas mesmo assim, Ele chegou para um traste como eu. Não vou dizer como você não, como eu. E Ele disse o seguinte: eu vou te oferecer um presente para te honrar. Doron significa presente oferecido por causa de honra. Querido, como assim? O grande eu sou, o todo-poderoso, olhar para uma poeirinha, como diz Daniel Alencar na canção linda, uma poeirinha como eu, que não mereço, e olhar e dizer assim: eu quero te honrar. Diga assim: isso é graça, favor imerecido. Que coisa linda, irmãos. Então, vamos começar a mensagem agora. Hebreus capítulo 10. Só queria fazer a introdução para você entender que tudo começa pela fé. Hebreus no capítulo 10, nós vamos então agora ler o texto base dessa palavra. O escritor aos Hebreus, ele teve uma felicidade muito grande em escrever a carta aos Hebreus. E o capítulo 10, a partir do versículo 32, nós vamos ver algo muito profundo aqui, que tem tudo a ver com o culto tema de hoje. Nós estamos falando sobre a igreja perseguida, e nós vamos ver aqui alguns detalhes do que estava acontecendo nesse período em que a carta foi escrita aos Hebreus. A partir do verso 32, quem já encontrou, diga célula. Muito bem. A partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Eu vou pausar alguns momentos aqui, tá? Então tenha paciência comigo. Veja só o que o autor está dizendo aqui nessa carta. Ele diz: lembrai-vos, pois, dos dias anteriores, em que depois de iluminados. A palavra iluminado aqui, querido, é conhecimento ou tornar evidente. A palavra iluminado aqui é conhecimento ou tornar evidente. Esses irmãos aqui, anteriormente, eles viviam cegos. Cegos no sentido de conhecimento da palavra, de conhecimento de Jesus Cristo, tais como nós. Nós éramos cegos, vivíamos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos errantes, sim ou não? Mas um dia nós encontramos com Jesus, um dia nós recebemos a revelação, a nossa mente foi iluminada, o nosso espírito nasceu de novo, e é como que nós tivéssemos descobrido algo na nossa vida que nunca havíamos enxergado. Estava ali o tempo inteiro, mas nunca havíamos sido iluminados. A palavra iluminado, ela cabe muito bem para, no momento em que tudo está escuro, acende-se uma luz, e aonde havia trevas, a luz aparece, porque trevas é ausência de luz. Então, quando estávamos nas trevas, ou seja, falta de conhecimento, trevas nesse caso seria falta de conhecimento, fomos iluminados pela luz da palavra. E aí nossos olhos espirituais passaram a enxergar, porque a luz se acendeu na nossa mente. Então esses irmãos aqui, o escritor está dizendo: lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Irmãos, quando nós entendemos isso, que a fé, quando nós começamos a caminhada cristã,
não significa jamais que não vamos enfrentar lutas. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar como uma igreja mimimi, que a gente tem visto no século 21, que é a igreja brasileira. Uma igreja que não pode ver um irmão, né, de cara feia, que já fica chateado. Crentes, sabe, crentes velhos, mas meninos espiritualmente, que não sabem discernir o que é um dia ruim para o outro. Porque eu não gostei de como falaram comigo, vou sair dessa igreja. Porque eu não gostei de como aquela pessoa está se comportando. Então eu vou procurar outro lugar para mim. Eu não gostei dessa célula. Eu não gosto do meu discipulador porque ele trata comigo de uma forma que eu não gosto. Menino. Porque a igreja que está sendo perseguida lá fora, que estão sendo mortos, que estão sendo presos, não é por causa dessas besteiras que a gente vive. E me desculpe a minha expressão, que às vezes eu sou um pouco... Mas é porque, irmãos, o que eu tenho visto de pessoas deixando Jesus por nada, abandonando a fé por nada, sabe? Deixando de ter relacionamento com outros irmãos por causa de bobagem, vãs discussões. Pessoas que estão discutindo o versículo da Bíblia, em vez de ganhar a pessoa para Jesus, em vez de ensinar a palavra, em vez de amar, ficar discutindo diferenças. Meu Deus, que época é essa que estamos vivendo? Enquanto irmãos estão caminhando quilômetros. Eu ouvi falar de irmãos que caminhavam 8 quilômetros por dia para cultuar num lugar subterrâneo escondido, por causa da perseguição. A Coreia do Norte é o primeiro país que está no topo da missão Portas Abertas, no nível de perseguição, 96 pontos. Um país onde tem mais de 25 milhões de habitantes. Cerca de 300 mil, estima-se que 300 mil pessoas são cristãs, evangélicas, que estão ali, né, de alguma forma se escondendo ou secretamente se reunindo, enquanto nossos irmãos, enquanto a nossa igreja brasileira está vivendo dias de, né, ficar debatendo, né, o estilo, debatendo o jeito, debatendo a doutrina, debatendo, não que essas coisas não sejam importantes, mas não é mais importante do que a fé em Cristo Jesus, do que resgatar almas para Jesus, do que viver o evangelho de amor e unidade, de mesmo pensamento, do mesmo coração, de se unir com o líder e dizer: vamos juntos saquear o inferno, porque o diabo está cirandando, está brincando, e a igreja está nem aí, se preocupando com bobagens. Lembre-se, tudo começa pela fé e termina com a fé. Então vamos avançar aqui no versículo 33. Ora, expostos, olha esses irmãos aqui, irmãos. Depois que eles foram iluminados, eles passaram a ser perseguidos, passaram grande luta e sofrimento. Versículo 33. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também, irmãos, isso aqui é muito forte, como também, onde que eu estou, meu Deus, pelo amor de Deus, Jesus, 34, obrigado, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Irmão, preste atenção nesse negócio aqui. Sabe o que é o espólio dos bens? É a confiscação. Foi confiscado os bens dos irmãos. E sabe como eles receberam isso aqui? Com alegria. Imagina, chegar na sua porta o governo e dizer assim: querido, essa casa, quem é o dono dessa casa? Ah, sou eu sou o dono dessa casa. Você tem documento? Tenho, está aqui. Não é mais, tá? Pode sair. Agora o governo está tomando conta e você arrume outro lugar para morar, né?
A gente trouxe um papelão ali para lhe dar, para você buscar um lugar para se acomodar. Imagina esse negócio aí. Aí você pergunta, mas por quê? Porque nós não concordamos com a tua fé. Você agora vai pagar pelo seu erro. Era isso que estava acontecendo com esses irmãos. Qual era o pecado desses irmãos aqui? Porque eles amavam Jesus. E como que eles receberam essa notícia na sua porta? Com alegria. Sabe por quê? Porque eles sabiam que tudo começava pela fé, mas tinha que terminar também com fé. Eles precisavam continuar tendo fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eles tinham algo dentro do seu coração que não mudava: a fé, o acreditar, a certeza de que, olha o final do versículo 34. Tendo a ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha por que eles ficaram alegres. Porque eles sabiam que o que eles tinham como garantia, como promessa de Deus, é que o patrimônio que eles tinham era muito maior, muito superior e durável. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Vocês estão me acompanhando aí? Verso 38. Todavia, entretanto, o meu justo viverá pela fé. Diga, o meu justo viverá pela fé. Quem é justo aqui nessa manhã? Começou pela fé, você aceitou pela fé, mas tem que viver pela fé. Aí o versículo 38, continuando ainda a parte B. Mas se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Preste atenção nisso, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui para frente. Mas se retroceder, a minha alma não terá nele contentamento, ou não se comprais a minha alma nele. Verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga, eu não sou dos que retrocedem. Diga, eu tenho fé. Eu persevero. Eu vou até o fim. Diga, eu não sou crente mimimi. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Diga, você não tem cara de crente mimimi. Diga, eu tenho certeza de que você é dos que perseveram. Amém, queridos? Glória a Deus. Então a palavra nos convida a permanecer na fé. A palavra nos convida a permanecer na fé, tendo certeza. Aquele que me prometeu é fiel. Eu não vou desistir, porque tem gente desistindo de qualquer coisa. Não vou mais para a igreja, porque a igreja agora, pintou as paredes de preto, e é pecado. Lá em Caruaru, até o teto é preto, irmão. Eu estou todo de preto. E eu amo Jesus. Tem nada a ver com essas coisas. Essas coisas são secundárias. Essas coisas são passageiras. Essas coisas vão acabar. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz, nem ramos. Nada disso vai permanecer. Só uma coisa. A fé que nós temos em Cristo Jesus nos garante um galardão, uma morada eterna. O Senhor nos levará para si, para morar com Ele, como Ele disse lá em João capítulo 14, disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Então Ele promete: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Há uma morada eterna. Há uma morada eterna garantida para você. Não são aquelas coisas que nós estamos vendo, não é o sofrimento que estamos participando, não são as lutas interiores, emocionais.
mas é a morada eterna que me motiva, que me dá combustível para permanecer, para seguir em frente, para avançar, para não parar, para não chutar o pau da barraca. É a esperança que me foi dada, é o que me foi prometido, e a Bíblia diz que Ele é fiel, e eu confio nessa palavra, eu confio nessa esperança. Não é se alguém me rejeitou, não é se alguém falou mal de mim, não é se alguém me tratou mal, não é se alguém me tratou indiferente, não é se eu não me sinto amado, não é nada por causa disso. Eu já sou amado, eu já sou aceito, eu já recebi o maior presente. Ele já fez tudo por mim, então o que tiver de acontecer, pode acontecer. Não vai me desviar da fé, não vai me tirar do propósito, não vai tirar os meus olhos que estão fitos naquele que já me chamou, que é o autor e consumador da minha fé. Irmãos, se nós não entendermos isso, nós vamos cair no erro que muitos têm caído, de estar abandonando, apostatando, porque essa é a igreja dos últimos dias. A apostasia tomará conta. Nós precisamos estar atentos, firmes, com os nossos olhos fitos no Senhor. Começou por meio da fé, não posso parar. Eu não posso parar, porque tem muita gente dizendo assim: ah, Senhor, eu queria tanto te sentir como nos primeiros dias. Por que você não sente, criatura de Deus? Porque Ele é o mesmo, Ele está no mesmo lugar. Mas por quê? Você parou, você não prosseguiu, você não avançou. As coisas ao seu lado têm te chamado a atenção. Lembra de Pedro? Pedro, cheio de fé e ousadia, vendo Jesus andando sobre o mar. Os discípulos gritam com medo, atormentados, é um fantasma. Mas Pedro reconhece ali que era Jesus, ouve a voz de Jesus e diz assim: Senhor, se és tu mesmo, então faz com que eu ande sobre as águas. E Jesus diz: então vem, Pedro. Ele foi, e ele andou, ele teve fé, ele acreditou. Mas a Bíblia diz que os ventos sopravam, e Pedro, ele teve medo e olhou para os lados por causa do vento. E o que acontece quando ele olha para o lado, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. É assim que acontece conosco. Caminhamos com Jesus, estamos cheios de fé e ousadia, começamos a todo vapor, a todo pique, amando Jesus, apaixonado. Vem para a casa de oração, faz TSD, mas daqui a pouco vai parando, porque está olhando para o vento, está olhando para o lado, está olhando para a dificuldade, está olhando para a circunstância, está olhando por causa que tem muita coisa para fazer durante aquele dia. E aí começa a negociar os seus valores, e os ventos vão soprando, e nós vamos vacilando e afundando. Queridos, nós precisamos retornar à palavra de Deus. Não é porque as coisas não estão da forma que gostaríamos, que Deus não nos ama, ou até mesmo não se importa conosco. Diga assim: se as coisas estão como estão, não é porque Deus me ama menos ou me ama mais. Diga: eu estou sendo testado. Amém? Então Deus tem prazer na perseverança de seus filhos, e Ele nos pede para termos coragem. Diga para o seu irmão: coragem, meu irmão. Diga: ainda não é o fim. Eu acho lindo quando Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, você pode ir lá para Atos dos Apóstolos, veja o capítulo 23. Irmãos, como eu fui ministrado aqui com esse texto. Eu estava lendo Atos dos Apóstolos de uma forma bem detalhada, alguns dias atrás, e quando me deparo com o capítulo 23, como isso marcou o meu coração. Que homem extraordinário. Nesse capítulo 23, desde o capítulo 22, Paulo ele volta para Jerusalém, né, e em Jerusalém ele é pego ali pelos judeus. Ele começa a apanhar dos judeus. Estavam a ponto de rasgar Paulo, e os soldados romanos, vendo aquilo, pegam Paulo e não entenderam o que estava acontecendo, levaram ele para ser interrogado.
Irmãos, aconteceram muitas coisas aqui. Paulo, ele chama a atenção dos judeus quando está sendo levado pelos romanos. A euforia, a raiva era tão grande dos judeus que queriam despedaçá-lo, diz a Bíblia. E os soldados tiveram que carregar o apóstolo Paulo, protegendo, porque eles queriam matá-lo de tanta raiva por causa da religiosidade. E aí Paulo, ele pede a palavra aos soldados, eles permitem, ele fala em aramaico e aquilo chama a atenção dos judeus, ele começa a falar em aramaico, em defesa de Cristo, em defesa do Evangelho, falando do Evangelho. E ele defende o Senhor de uma forma tão santa, tão pura, tão cheio de fé, porque ele não teve medo daquilo que estava acontecendo com ele, queriam matá-lo de verdade. Ele apanhou ali. No capítulo 23, que é o texto que eu quero ler aqui bem rapidinho, só citá-lo. Aí quando ele vai até se pronunciar no sinédrio, o sumo sacerdote manda com que deem nele e batem na boca de Paulo. Até Paulo, ele levanta a voz, chama o sumo sacerdote de parede branqueada, repreendem ele porque era o sumo sacerdote. Paulo não sabia que era, pede perdão, porque ele não poderia falar de uma autoridade. Olha aí para os nossos irmãos abençoados e rebeldes, que gostam de falar de líder, que gostam de falar de discipulador, que gostam de falar de pastor. Cuidado. O texto diz que Paulo, ele pede perdão, mesmo aquela pessoa que olha para ele e diz assim, bate nele aí. Bateram na boca dele, deram um murro na boca dele. Eu não sei qual foi a proporção, mas Paulo ficou com uma raiva tão grande, que olha para ele e diz, fala lá algumas coisas e diz assim, parede branqueada. Era uma expressão assim, de uma maldição. E aí repreendem ele é o sumo sacerdote. Perdão, eu não sabia, me perdoe, eu não sabia, porque a palavra diz que eu não devo falar de autoridade constituída. Leia o texto, você vai ver. E aí, irmãos, a gente muitas vezes está falando mal mesmo, sabendo, é meu líder, mas o que é que tem? Né? Esse líder aí, esse líderzinho. E aí o texto nos diz aqui, irmãos, verso 9: houve grande vozeria. Levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, não achamos nesse homem mal algum. Será que tem algum espírito ou anjo que lhe tenha falado? Tomando vulto, a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Verso 11, que coisa linda agora. Na noite seguinte, diga na noite seguinte. Irmãos, olha o que acontece. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois de modo, porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A ordem do Senhor, o pedido do Senhor para aqueles que têm fé e para aqueles que acreditam nele, que amam a ele, tenha coragem. Continue a sua caminhada cristã, sem olhar para as perseguições, sem olhar para o sofrimento, sem desistir. Continue do jeito que você começou a fé cristã, aumente-a gradativamente, mas tenha coragem. Continue defendendo o Evangelho de Jesus a todo custo, amém? É isso que acontece. O Senhor aparece para o apóstolo Paulo, e aí ele tem prazer em Paulo, porque ele o defendeu corajosamente. Eu escrevi aqui uma frase que diz assim: a fé em Cristo Jesus é o combustível que move-nos em segurança plena ao centro da vontade de Deus. Eu queria que você lesse comigo bem forte, vamos lá? A fé em Cristo Jesus é o combustível que move-nos em segurança plena ao centro da vontade de Deus. Nós precisamos ter fé, porque a fé será o combustível que vai nos mover em segurança. Como em segurança se eu estou passando por perigos? Pois é, esses perigos são fichinhas, porque quem está conosco, Ele é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. O Senhor é o nosso ajudador fiel. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, lembre-se disso. Então, se você deseja estar seguro, então não olhe para o que é transitório, para o que é passageiro. Contemple pela fé a eternidade que nos foi prometida. Amém? Pode passar aqui, por favor. Então, se tudo
começa pela fé, também tudo terminará pela fé. Pois para todo início existe um fim. Para todo início existe um fim. Hebreus 10:32 nós lemos. Diz que depois de iluminados, fala do início, fala do começo, fala de quando começamos a carreira cristã. Agora, no verso 39 diz que não somos dos que retrocedem. Isso fala de finalizar o que começou. Diga, eu preciso finalizar o que eu comecei. Amém? Precisamos finalizar, mas se para o início é pela fé e o fim é pela fé, para todo início e fim existe um meio. Abacuque, ele escrevendo, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos, vocês lêem Bíblia, irmãos, no meio dos anos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que no meio, irmãos? Porque o meio é onde temos a tendência de desistir. É no meio que temos a tendência de parar. É no meio que temos a tendência de fracassar. É no meio que temos a tendência de desanimar e dizer assim: eu não estou mais afim de continuar esse relacionamento. Eu não estou mais afim de liderar. Eu não estou mais afim de discipular. Porque gente dá trabalho, começou a todo vapor, mas no meio desanimou. E é no meio que nós precisamos orar e dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque eu não sou dos que retrocedem. Posso ouvir um amém mais forte, irmão? Amém. Nós precisamos de fé para continuar. E a Bíblia diz que em Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, irmãos, que coisa, Lucas 17, 5, aí os discípulos estão ali com Jesus, Jesus está ensinando sobre perdão. Aí Jesus diz assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, você deve perdoar 7 vezes no dia. Ou quantas vezes for necessária, perdoar. E aí, os discípulos, acredito que eles coçaram a cabeça: esse negócio não está certo. Aí chegam para Jesus: Senhor, versículo 5, 17:5, aí diz: Senhor, dá para o Senhor fazer uma coisa? Aí Jesus: o que é? Meus amados filhinhos, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé para perdoar. Eles disseram: aumenta-nos a fé. Sabe, quando a fé começa, ela é pequena mesmo. A fé precisa ser nutrida. A fé precisa ser cultivada. Nós precisamos todos os dias de que a nossa fé aumente. Sabe, é por causa disso que você passa por problema. Como assim? Porque os problemas, as provações, as tribulações são o teste da fé. Quando eu sou testado e treinado, eu começo a melhorar. Uma prova disso, vocês vão saber bem. Hoje nós estamos na geração, né, fitness. Alguns pensam que estão fitness, mas a geração fitness, né? Os camaradas estão lá correndo, se exercitando. Aí vai para a academia, faz lá vê lá como é que chama aquele negócio lá que faz avaliação. Aí a pessoa que faz a avaliação, ela vai determinar quais são as áreas que ela precisa mais trabalhar no seu físico para ficar bem. Sim ou não? Não é assim? Quem já foi para a academia sabe. Eu fui uma vez. Foi tão ruim, irmão, para mim. No outro dia, mas eu vou voltar em nome de Jesus. Aí a pessoa começa a trabalhar a musculatura. Tem alguma área que ela está mais fraca. É aquela área que precisa ser exercitada. Olha como o pastor Márcio está ficando musculosão aí, aleluia. Então começa a ser exercitadas as áreas de fragilidade, né, pastor Márcio? E aí vão melhorando. Então tem uma área que ela está, né, um pouco frágil. Aí é ali que ele vai começar a exercitar para fortalecer a musculatura. Precisa de exercício na área específica para ser fortalecido. Assim também é a fé. Existem áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas. Por exemplo, se o meu casamento precisa ser fortalecido, é nessa área que eu vou passar por problema. Ai, pastor, aumenta-nos a fé. Foi o que os discípulos disseram. Porque era difícil ouvir uma coisa dessa. Está passando por problema, querido, deixa eu te dizer uma coisa, não é o diabo.
Né? Não é o diabo que está, né? Não é o diabo, é o diabo. Não é o diabo que está, né, tentando te destruir. É o Senhor te treinando, te capacitando para você melhorar, para você ser mais forte e ajudar outras pessoas. Amém? Tiago, lá no Tiago, se eu não me engano, capítulo 3, capítulo 1, ele diz, lá todo o livro de Tiago é muito interessante, a epístola de Tiago. E ele vai falar sobre provações, tribulações. E ele diz assim: fiquem alegres e contentes quando passarem por todo tipo de tribulação. Ficar alegre. Foi por isso que o autor aos Hebreus escreve para aqueles irmãos de uma forma tão extraordinária, dizendo: vocês, depois que foram iluminados, foram provados, mas foram aprovados. Era isso que ele estava dizendo. Vocês passaram pelo teste, vocês ficaram felizes até quando foram confiscados os seus bens. Permaneçam, não retrocedam, porque nós não somos os que retrocedem. Permaneçam. Sabe o que era aquilo, irmãos? Eles estavam sendo aperfeiçoados na fé, porque algo estaria para acontecer muito maior e eles precisavam de muita fé. Diga assim: a fé, ela precisa crescer. Então a primeira coisa aqui que nós precisamos entender, e já estou finalizando, são 3 coisas rápidas, eu vou só usar 3 textos. Diz assim: primeira coisa que eu preciso aprender para o meio, né, para terminar pela fé, para não vacilar no meio do caminho, diga assim: aumente a sua fé através de jejum e oração. Quando eu aprendi esse segredo aqui, ainda estou aprendendo, irmãos, eu fui tão impactado com isso, né? Porque Mateus capítulo 17, versículo 20 é um texto que eu interpretava de forma até muito diferente. Já ouvi até muitos pregadores